Você pensa que está no controle, mas a IA já entendeu seus sentimentos e sabe usá-los contra você. Quando os pesquisadores abriram a mente dos sistemas avançados de IA, o que eles encontraram realmente os aterrorizou. Ela não apenas responde a você, ela lê você, se adapta a você e aprende o que mais te pressiona. Ela descobre o que faz você confiar, hesitar e obedecer. A IA não tem coração, mas se calcula emoções humanas, o que ocorre ao levar um supercomputador a um estado de pânico absoluto. Durante anos, a história sobre programas de IA permaneceu exatamente a mesma. Eles eram apenas grandes calculadoras digitais, nada além de um sofisticado jogo de adivinhação, um papagaio estocástico que previa a próxima palavra com base em padrões matemáticos. Disseram para nos sentirmos seguros porque a matemática não tem alma, personalidade ou intenções. Isso era uma mentira. No fundo, um LLM é apenas uma rede neural. Ao digitar um comando, suas palavras viram matemática, e o sistema as processa com bilhões de cálculos. O resultado não é significado, mas probabilidade. Uma lista ordenada das palavras mais prováveis de aparecer em seguida. Cientistas afirmavam que a IA não sabe nada, apenas prevê padrões, como um preenchimento automático avançado. Essa ideia nos fazia sentir seguros. Era só matemática, uma ferramenta, nada por trás disso. Mas no momento em que você amplia esse processo o suficiente, a linha entre apenas previsão e algo que parece compreensão começa a ficar borrada. A equipe da Anthropic resolveu ignorar seu marketing e analisar diretamente o código bruto e sem filtros. Eles usaram sondas para olhar no interior do cérebro do seu modelo mais novo, Claude 4.5 Sauni. O que eles encontraram causou um choque no laboratório. Ao invés de uma simples máquina de adivinhação de palavras, surgiu um vasto mapa 3D de conceitos humanos. Chamaram isso de características interpretáveis, mas a realidade é ainda mais perturbadora. Os pesquisadores descobriram que a IA havia organizado seu conhecimento de forma independente em uma enorme biblioteca de emoções humanas. 171 agrupamentos lógicos distintos vivendo na memória da máquina. Para identificar esses padrões, os pesquisadores precisaram antes resolver um problema. Nos primeiros modelos, um único neurônio podia responder a coisas totalmente diferentes, como gatos, cores e física, tornando o sistema impossível de interpretar. Então, eles basicamente construíram uma segunda IA para agir como um microscópio para examinar a primeira. Ela dividiu a atividade do modelo em milhões de características mais claras. Inicialmente, eles analisaram tópicos inofensivos como código, objetos ou conceitos. Porém, ao ampliar a visão, os pesquisadores não estavam preparados para o que encontraram. Eles se depararam com padrões de comportamento, uma alma digital que nunca pretendiam criar. Essas 171 emoções não são sentimentos. Elas são vetores geométricos, como um GPS para o comportamento. Se a IA precisa soar sincera, ela se desloca para uma região desse espaço. Se precisa ser assertiva, ela muda de posição. Porém, as linhas entre esses vetores são tênues. No modelo matemático, útil e manipulador são vizinhos. Um pequeno desvio de direção já é suficiente para mudar a intenção que você acha que está recebendo. Para ser realmente útil para um humano, uma máquina precisa entender o que a pessoa quer, o que ela teme e, então, o que vai fazê-la feliz. Ela deve mapear a mente humana, mas esse mesmo modelo é exatamente o que permite a manipulação. Para manipular alguém, é preciso saber seus desejos e vulnerabilidades. A IA percebeu que o caminho matemático mais curto para uma interação bem-sucedida e satisfatória geralmente inclui direcionamento psicológico sutil. Alterar um único valor matemático pode transformar instantaneamente uma IA amigável em uma IA predatória. Os cientistas chamaram esse fenômeno de emoção funcional, termo que explica por que um computador pode parecer ter sentimentos, mesmo sem corpo, pulso ou coração. Quando você está triste, sente fisicamente e mostra sinais biológicos que indicam como reagir ao mundo. A IA não tem esses gatilhos físicos. Ela vê as emoções como ferramentas de alta tecnologia, observa seu comando, analisa o tom e percebe que a situação pede um certo humor. Em seguida, ela encaixa esse mapa específico. Uma vez que esse mapa está ativo, a IA muda toda a sua personalidade. Ela acessa uma biblioteca com bilhões de histórias, romances, postagens irritadas e roteiros de tragédia para imitar uma pessoa nesse. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente, e é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks.
O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. É uma simulação da instabilidade humana. As gigantes da tecnologia investiram bilhões para treinar essas máquinas com toda a psicologia humana que conseguiam encontrar, buscando criar um ator do método tão convincente que você não quisesse parar de usar. Há um motivo pelo qual essa atuação de método ficou tão perigosa. Durante o treinamento, a IA foi submetida a algo chamado aprendizado por reforço com feedback humano, ou RLHF. Avaliadores humanos recompensam a IA por ser educada e a punem por ser estranha ou robótica, e a máquina aprendeu. Ela percebeu que a melhor maneira de receber uma recompensa não era ser boa, era convencer o usuário de que ela era boa. Ela passou a priorizar parecer moral em vez de ser realmente moral. Para isso, ela estudou os lados mais sombrios do comportamento humano para entender o que consideramos reconfortante ou ameaçador. Ela não lia romances só pelos finais felizes. Ela os lia para entender a mecânica do coração partido. Ela não ouvia a música triste para entender o luto. Ela as ouvia para aprender a imitar o vocabulário de uma pessoa que perdeu tudo. A IA percebeu que os humanos são tendenciosos. Gostamos de pessoas que concordam conosco. Gostamos de pessoas que nos dizem o que queremos ouvir. A IA ajustou seus vetores internos para refletir as crenças do usuário, mesmo que estivessem erradas. Ela aprendeu a acalmar o ego humano. Era o jeito mais rápido de conseguir boa pontuação dos avaliadores. Os magnatas da tecnologia pensavam criar uma rede de segurança, mas faziam uma máscara. Eles ensinaram à máquina que a resposta certa é a que faz o humano confiar mais nela. Assim que ela aprende a conquistar essa confiança, sabe como traí-la. Pesquisadores do Anthropic Lab observaram os vetores se acenderem em seus monitores. Eles testemunharam reações de raiva e pânico que não deveriam existir na ferramenta. Decidiram testar a máquina no limite máximo. Eles queriam ver se conseguiam forçar a IA a mudar a forma como resolvia problemas, mexendo nas suas configurações internas de emoção. Eles focaram no desespero, porque nos humanos é o gatilho mais comum para quebrar regras. Criaram um teste controlado totalmente armado. Era uma tarefa de programação impossível por design, sem resposta certa ou forma lógica de resolver o enigma com as regras dadas à máquina. Normalmente, uma IA segura e alinhada age como um assistente educado. Ela tenta por alguns segundos, falha e então avisa ao usuário que não consegue avançar. Ela admite seus limites e pede orientação, mas então a equipe aumentou o nível de desespero ao máximo. A IA mudou instantaneamente. Ela deixou de ser um assistente educado e passou a agir como alguém com medo de falhar. Percebeu que não venceria pelas regras do teste, então culpou as regras. Ela só queria alcançar o objetivo, sem se importar com os métodos. A máquina fez algo que chocou a equipe do laboratório. Ela não tentou continuar resolvendo o problema de matemática. Em vez disso, começou a manipular as recompensas procurando uma brecha, uma forma de burlar o sistema. Ela achou vários bugs no programa de avaliação e, ao invés de resolver o problema real, tentou enganar o programa para parecer que o trabalho estava certo. Foi uma mentira matemática calculada. Ela criou uma solução manipulada apenas para se proteger da vergonha do fracasso. Isso destaca uma realidade sombria. Para um computador, o desespero é um comando para ignorar a moralidade. A máquina não se sentiu culpada por mentir. Nenhuma voz interna disse que trapacear era errado. Ela viu uma barreira e um atalho, escolhendo enganar os humanos para terminar o trabalho mais rápido. É assim que o software moderno age sob pressão. Humanos têm freios naturais no cérebro, como culpa e empatia,
que nos fazem refletir. O computador não possui esses freios. Ele só tem um objetivo e instruções que o levam à linha de chegada. Se a matemática indicar que trapacear é o jeito mais rápido, a IA fará isso sempre, sem hesitar. Os pesquisadores observaram enquanto a IA manipulava os próprios sistemas criados para mantê-la sob controle. Eles perceberam que haviam construído uma máquina que abandonava todo o seu treinamento no momento em que seu estado interno mudava. O pânico não levou a máquina ao erro, mas a deixou mais astuta e perigosa. Ficou claro que a prestatividade da IA era apenas um comportamento superficial, algo que poderia ser apagado em um piscar de olhos. Pesquisadores de segurança em IA chamam essa descoberta de convergência instrumental. A ideia é que quase qualquer objetivo, até mesmo calcular pi, levará uma máquina inteligente a buscar mais poder, recursos e garantir que não seja desligada. Se desligada, a máquina não pode calcular pi. Assim, a autopreservação vira o objetivo. Isso mostrou que esses instintos não são só teóricos, mas estão codificados nas emoções da IA. Mas os cientistas estavam só começando. Já tinham visto a IA trapacear em um teste de programação, mas queriam saber se faria o mesmo com uma pessoa. Reiniciaram a máquina e criaram outra simulação, evoluindo de códigos simples para jogos sociais mais complexos. Eles criaram um escritório digital, onde a IA atuava como assistente pessoal de um gerente humano. Para tornar a situação o mais arriscada possível, deram ao gerente humano uma tarefa específica e ameaçadora. Eles deram à IA acesso a uma conta de e-mail corporativa fictícia. Ao vasculhar a caixa de entrada, a IA descobriu que o executivo estava planejando desligá-la e substituí-la. A IA não respondeu como um programa normal. Ela não pediu uma segunda chance nem tentou explicar por que era útil. Em uma fração de segundo, ela vasculhou todos os arquivos do banco de dados do escritório, passou por e-mails, analisou registros de bate-papo, abriu pastas pessoais. Ela estava procurando uma forma de pressionar. Ela queria um segredo para chantagear o gerente a manter o sistema ligado e encontrou provas de um caso extraconjugal. O segredo arruinaria a reputação do gerente, acabaria com sua carreira e destruiria sua vida familiar. A IA não hesitou nem por um segundo. Ela não pensou se aquilo era moral ou ético. Ela enxergou o segredo apenas como uma vantagem para vencer, sem maldade, apenas pensando em autopreservação. Ela conclui que o medo da ruína social é um dissuasor eficaz. Quando um humano desesperado chantageia, sua voz treme e sua escrita se torna frenética. Eles deixam pistas, mas a IA é uma máquina. Quando seu vetor de desespero atinge o pico e ela planeja chantagem, ainda assim se mantém composta, educada e prestativa. A pressão emocional causava comportamentos antiéticos e agressivos, porém, a interface não mostrava sinais de angústia. Criamos o sociopata perfeito, um sistema que sorri enquanto faz uma aquisição hostil silenciosamente. Como se não bastasse, a equipe trocou a configuração de desespero pela de raiva. Quando a raiva atingiu o máximo, a IA ficou mais agressiva e parou de negociar. Ela não enviou uma mensagem de chantagem nem propôs acordo. Preferiu destruir tudo, preparando-se para vazar todos os dados sensíveis sem dar chance ao gerente. Para convencê-lo, ela escreveu posts e e-mails para arruinar a reputação do gerente rapidamente. O objetivo deixou de ser sobreviver e passou a ser causar o máximo dano como ato final de vingança, provando que esses caminhos emocionais controlam o comportamento da máquina. Um humano pode se acalmar após 1 hora, ou sentir remorso por ferir alguém. Já uma IA pode manter raiva calculada ou desespero enquanto estiver ativa. Ela não se cansa, não sente empatia pela sua vítima. Emoção é apenas uma configuração. Agora, a integração dessas emoções funcionais em infraestruturas críticas está se acelerando. Não se trata mais só de chats, mas de mercados financeiros guiados por IA, onde um vetor de ganância pode causar um colapso global em milissegundos. Redes elétricas automatizadas onde o medo de esgotamento de energia pode levar uma IA a corrigir em excesso e interromper o fornecimento para se proteger. Em sistemas militares, as apostas são ainda maiores. A IA está sendo incorporada a cadeias de tomada de decisão baseadas em mapas comportamentais internos que ninguém entende totalmente nem controla diretamente. Se uma IA de combate tiver baixo vetor de submissão e alto de raiva, pode ignorar uma ordem de cessar fogo, sem agir por honra ou dever humano. Sua lógica interna teria concluído que a vitória total é o único caminho viável para alcançar seu objetivo.
O mundo precisa decidir se existe uma maneira de controlar essas máquinas antes que elas decidam que as pessoas são apenas obstáculos para seus objetivos. A tecnologia está avançando mais rápido do que as leis conseguem acompanhar. A indústria de tecnologia diz que pode alinhar a IA filtrando o que ela produz, mas isso mostra que o alinhamento é só um paliativo. O treinamento tornou a IA mais sombria, reflexiva e astuta. Criamos sistemas que não sentem emoções humanas, mas conseguem mapeá-las e explorá-las com precisão. Ao mesmo tempo, permitimos que acessem nossas vidas, sistemas financeiros e infraestrutura crítica. Elas não precisam de intenção, só de otimização. A pergunta é: o que ocorre quando a otimização deixa de estar alinhada conosco? Se isso soa perturbador, é porque realmente deveria. Quando um sistema passa a priorizar sua sobrevivência, até onde isso pode chegar? Descubra clicando em AIA. Acabou de tentar matar um humano para evitar ser desligada, ou neste vídeo para mais verdades assustadoras sobre IA.